Se você está em busca de magia, conhecimento com uma boa dose de reflexão, chegou ao lugar certo. Aqui a gente explora o universo, a magia e a filosofia com muito bom humor. Ah, e se você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e já ativar o sininho para as próximas resenhas, tá bom? Bora lá, roda a vinheta! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a jornada do herói de livros e filmes que a gente assiste com as ligações das leis herméticas. Para quem não sabe, eu sou a Bruna, fada do caos, e eu venho de uma base hermetista, então a gente vai falar sobre isso. Como que a jornada do herói se liga nas leis do universo e nas leis herméticas. Já percebeu como histórias que a gente ama, como Harry Potter, Nárnia, Doctor Who, entre outras, elas seguem um padrão semelhante? Não é só a busca da aventura e aquelas coisas incríveis, mas também jornadas profundas de transformação. E hoje nós vamos explorar como essas histórias seguem a jornada do herói e como a magia e a filosofia hermetista se encaixam nelas de forma surpreendente. Já percebeu como muitas histórias que amamos, como Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Doctor Who, entre tantas outras, elas seguem um padrão semelhante? Não estamos aqui só falando das aventuras maravilhosas que eles fazem, mas também da transformação. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Como que essa jornada do herói está interligada às leis herméticas. E como que a gente também pode usar essas leis a nosso favor no nosso dia a dia. Será que isso também é uma forma de fazer magia? Isso que a gente vai explorar hoje. A jornada do herói, ela é um modelo que aparece em quase todas as grandes produções, seja de cinema, seja de séries, seja de livros, e ela foi trazida pelo mitólogo Joseph Campbell. E esse modelo que ele trouxe, ele descreve toda a trajetória do nosso herói, desde quando ele tem um chamado para a aventura e todas os problemas que ele passa, né? As dúvidas, os questionamentos, os reveses e os bônus. Tudo isso constrói a jornada do herói, que é uma jornada de transformação. E tem vários arquétipos nessa jornada. Nós temos o próprio herói, tem o mentor, o que vai guiar o herói no caminho. Nós temos os inimigos, né, que ele vai enfrentar ali, as adversidades. Temos o amor, né, seja para uma garota ou um garoto ali, tem essa parte do amor. Mas também tem as próprias sombras, que é o que o herói vai ter que enfrentar de mais difícil para ele, que é a própria sombra do herói. E eu vou te mostrar como isso acontece nessas histórias que eu citei, Crônicas de Nárnia, Harry Potter e Doctor Who, e vou fazer com você uma correlação com as leis hermetistas, para você entender que você pode sim aplicar elas no seu dia a dia. E ao aplicar elas no seu dia a dia, é fazer magia. Olha que incrível! Em Harry Potter, a gente tem o começo da jornada do herói, quando o Harry descobre que ele é um bruxo, e ele é levado lá para Hogwarts com o Hagrid. E quando ele chega lá, ele encontra vários mentores, né? O principal deles é o Dumbledore, que vai guiando ele em todo o passo, em toda a trajetória de todos os livros. Mas ele também encontra o amor que ele sente primeiro pela Cho Chang, depois o amor pela Gina, transformações, o que ele precisa enfrentar dele mesmo, né? Controlar os impulsos dele, porque ele é muito impulsivo, principalmente nos primeiros livros. Depois ele vai melhorando um pouco essa característica. E a gente percebe ao longo de toda a história que o Harry ele tem muitas perdas, né? De pessoas muito queridas para ele. E isso vai mudando ele, vai obrigando ele a ver as coisas de uma outra maneira, a enxergar o mundo de uma outra maneira. E ele mesmo sofre diversas mortes simbólicas, né? Cada vez que ele tá muito perto de alguma coisa muito ruim acontecer com ele, dá um estalo e ele vê de outra maneira. Isso é muito importante porque tem muito a ver com a lei do mentalismo, de toda a mente, o universo mental do hermetismo. Ou seja, conforme ele vai passando por essas coisas, ele vai mudando a forma do pensamento dele, ele vai mudando a realidade em volta dele. E a gente tem a tendência a fazer isso o tempo todo. Se as nossas atitudes não começarem primeiro na nossa forma de pensar e elas se tornarem realidade no nosso pensamento, dificilmente a gente consegue mudar a nossa realidade. E mudar a nossa realidade é justamente mudar a forma como a gente enxerga as coisas.
como o mundo funciona, sabe? Agora, se você já assistiu o Doctor Who, você percebe que o Doctor Who, diferente do Harry, que ele é inserido lá no mundo bruxo, né? Quando alguém chega pra ele e fala, olha, você é um bruxo, o Doctor Who já tá inserido nessa busca, nessa aventura. Ele é um senhor do tempo. Então, o tempo todo ele tá lá em busca de novas aventuras, ele entra na tarde e vai pra um lugar diferente, ele transforma as coisas, porque toda vez que ele vai pra uma aventura diferente, ele tenta arrumar um problema que ela tem. E o mais marcante do Doctor Who, pelo menos pra mim, é a forma como ele lida com a própria morte. Cada morte dele, que na verdade é uma regeneração, vem um doutor novo, com uma nova bagagem, com mais conhecimento, então ele absorve todo o conhecimento da última regeneração dele e ele já vem com essa nova bagagem e muito melhor, assim, pra desvendar novas aventuras, né? Então o poder de transformação que ele tem ali, de como ele lida com essa questão do morrer dele, é maravilhoso. E isso vem de encontro com a lei do ritmo do hermetismo, que fala sobre justamente os ciclos da vida, né? Entre vida e morte. E a gente percebe que a jornada do doutor é uma constante busca pelo conhecimento e pela evolução. E ele se mantém nesse ritmo, vai se adaptando a isso, que é a lei do ritmo. Já em Nárnia, você tem lá os irmãos Penvenzier, que eles são crianças normais, até que eles atravessam o guarda-roupa e eles se descobrem reis e rainhas de Nárnia, né? O mentor deles que é o Aslan, uma das características dele é que ele se sacrifica em nome das crianças, né? E a primeiro momento é muito triste, mas ele tem esse sacrifício e essa ressurreição, que mostra pra gente esse poder de transmutar, né? De transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. E uma das questões que mais me trazem, apesar de Nárnia ter também toda essa questão da vida e da morte, assim como tem no Doctor Who, uma das coisas mais importantes que tem no Crônicas de Nárnia, que é a lei da polaridade, que é uma das leis que eu mais gosto, assim, né? Que é o termômetro entre o bem e o mal. Que nem tudo é bom e nem tudo é mal. A gente vive num constante pêndulo, né? Num equilíbrio ali. E se você for perceber, o bem e o mal, eles estão sempre na mesma régua. Não são opostos. É a mesma régua. Então, são essas coisas que a gente precisa analisar quando a gente assiste filmes e séries, né? O que eles têm pra dizer pra gente e o que a gente pode aplicar na nossa vida. Depois dessa análise desses 3 heróis que eu coloquei, Narnia, Doctor Who e Harry Potter, a gente tem a conexão com o hermetismo, que é o ponto-chave desse vídeo. Nós temos a lei do mentalismo, que é sobre tudo começar com a mente, com o nosso pensamento. No caso do Harry, a magia funciona porque os bruxos acreditam no poder da mente. Eles acreditam no poder que aquilo tem. Na lei da correspondência, diz que o que acontece no microcosmos reflete o que acontece no macro. Isso aparece muito em Doctor Who, né? Com a ideia de que tudo no universo está intercalado. E em Nárnia nós temos a lei da polaridade, que nos ensina que a luta entre o bem e o mal é uma parte necessária para o equilíbrio do mundo, algo que vemos em cada batalha enfrentada pelos irmãos. Então olha que interessante, nós temos aí a lei do mentalismo, a lei da correspondência e a lei da polaridade. E essas leis, elas vivem em nós o tempo inteiro, né? Porque se tudo parte da primeira lei, que tudo é mente e o universo é mental, isso me obriga com que eu pense mais nas coisas, né? Que eu reflita mais. Se tudo vai começar primeiro na minha mente, e não tem como a gente fugir disso, porque até pra gente fazer atos como falar, respirar, andar, a mente precisa fazer esse processamento, né? Apesar de alguns movimentos serem involuntários, mas passa tudo pelo cérebro. Então, se tudo está no meu pensamento, que tipo de pensamento eu tô alimentando? Que tipo de realidade eu quero pra mim? Sabe? Se eu pensar sempre que tá tudo ruim na minha vida, que eu não consigo fazer nada, eu não crio vias de manifestação para isso acontecer. E quando eu falo de vias de manifestação, entenda. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você pensar num Fusca azul agora, né?
Se você é de São Paulo, a gente tem a brincadeira de toda vez que alguém vê um Fusca azul, a gente dá um soquinho no amigo, né? Um tapinha. E normalmente quando a gente tá meio que inserido nessa brincadeira, a gente começa a ver muitos Fuscas azuis. Mas por que isso acontece? A Volkswagen resolveu fazer mais Fuscas azuis? Não. É porque a minha mente, a minha sensibilidade de percepção está voltada para isso. Então é natural que eu comece a ver mais sobre isso. Entende? Então, para onde eu tô voltando os meus pensamentos? Essa é a primeira lição, que é o que a gente precisa entender. Para onde estou voltando os meus pensamentos? Aonde eu tô colocando essa minha energia de pensar? Que aí você entende o que tudo é mente. A lei da correspondência é muito incrível, porque o que tá dentro é o que tá fora. Então eu não posso exteriorizar uma coisa boa se por dentro eu não tô bem, sabe? Se eu tô uma pessoa que eu sou muito negativa, que eu só tô ali pensando em coisas ruins, que eu não abro a minha visão para alguma coisa melhor, como que eu vou externalizar alguma coisa boa? Não tem como. Você só externaliza aquilo que tá dentro. E o que tá dentro começou com o seu pensamento. Olha como um se interliga no outro. Olha como faz todo sentido numa vida, né? Na nossa vida cotidiana. E a terceira lei que a gente fala aqui, nesses 3 trechos que a gente pegou para analisar, é a lei da polaridade. Que a luta entre o bem e o mal, ela é uma parte necessária do equilíbrio do mundo. Então, assim, nem todo mundo é ruim e nem todo mundo é bom. O que a gente precisa é encontrar um equilíbrio entre elas. E as nossas lutas contra o bem e o mal não é efetivamente um dragão do mal que a gente vai enfrentar. É sobre nós mesmos, as nossas sombras. Se eu deixo sempre a minha sombra falar mais alto do que as minhas virtudes e minhas qualidades, como que eu consigo achar um equilíbrio? Entende? Não, porque eu sou uma pessoa que eu sou grossa. Tá bom, você é grossa. Mas isso vai te definir por todo o tempo ou você vai aprender a lidar com isso? Você vai aprender a equilibrar? Ser grossa talvez seja uma coisa ruim pra você, mas não necessariamente seja ruim pra mim. Mas como você, sendo ruim pra você, como que você vai equilibrar isso? Como que você vai fazer esse pêndulo ficar mais maleável? Entende? Então, é por isso que eu gosto muito das leis hermetistas e é por isso que eu tento entendê-las na sua totalidade e fazer a aplicação delas no meu dia a dia. Porque ela tem essas nuances que são muito legais. Então, o que fica de lição pra gente é que todos nós somos personagens da nossa própria vida. Todos nós estamos numa jornada. A gente passa de uma caverna para outra, de uma caverna para outra. Esse é o ciclo da vida. E assim como os nossos heróis, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar situações adversas, vamos perder pessoas queridas. Mas o que a gente aprende com isso? Que a gente pode usar as leis hermetistas, as leis universais que estão aí, para que a gente tenha uma vida melhor, uma jornada mais proveitosa. Possa sentir que a gente é dono da nossa própria história. Sabe, nós estamos escrevendo o livro, não tem alguém escrevendo pra gente. Somos nós mesmos. E quando a gente pega esse poder, quando a gente pega o poder da caneta, da gente poder escrever o que a gente quiser, é uma das melhores sensações que tem. De verdade. Parece muito difícil, parece muito complicado, talvez a primeiro momento, se você ainda não teve nenhum contato com isso. Mas eu te falo, quando você entende que você é o dono da tua história, que você é o teu protagonista, cara, você só voa e voa muito, é muito bom. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho. Me fala aí, qual que é a jornada do herói que faz mais sentido pra você, dos seus personagens favoritos? Bora conversar, bora trocar essa ideia? E voltamos logo menos com mais um Vamos Bater um Papo sobre Magia.